Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo. Trago agora a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, a partir das lições 337 a 346, certo? Então vamos lá. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo como bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Resposta: cumpra cada qual com o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui numa chaga viva para quanto o conservam no coração. Então, busquemos nos reconciliar, busquemos cortar os laços da dor com aqueles que tivemos uma picuinha, que tivemos uma discussão, enfim, mágoas, desavenças, enquanto eles ainda estão conosco, ou seja, no mesmo plano material. Porquanto, uma vez que vão para o plano espiritual ou nós, torna-se mais delicada essa questão de reconciliarmos uns com os outros. E eis o ponto de grandes obsessões que acontecem por conta desses revides, vinganças e mágoas. 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra, resposta, é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, enquanto nós não tivermos evoluído ao ponto de nos livrarmos das mágoas, do orgulho, da vaidade, do egoísmo e dos vícios, estamos sujeitos a falharmos. Enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros, poderemos cair em erro. 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Resposta: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si, com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Nós podemos ter uma ideia disto quando muitas vezes nós ficamos nervosos, nervosas, nós nos irritamos com alguma coisa que nos façam, qualquer perturbação inferior desse tipo. Nós sentimos o organismo pesado, parece que tranca a garganta, porque emanações de fluidos pesados, escuros, invadem a nossa corrente sanguínea. Até o ritmo cardíaco é outro. De paz ele torna-se agitado, incontrolável. Eis a fonte de grandes males também para a nossa saúde. 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Resposta: para a convenção do mundo, perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância.
Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Portanto, uma coisa é nós esquecermos o mal que nos foi feito, outra coisa é perdoar. Nós não temos amnésia e não esqueceremos de um instante para o outro aquilo que nos foi feito. Até mesmo o perdão, ele precisa ser trabalhado dentro de nós, para que cada vez que ainda lembremos, ele não nos cause dor. Aí sim, teremos obtido um grande êxito na atividade do perdão. 341. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem para o além, sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? Resposta. A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que, a seu respeito, se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que possuis de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sedes fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Ou seja, quem somos nós para evitar de conceder o perdão a alguém? Sendo que se estamos aqui, foi pelo perdão de outras pessoas que nós também recebemos. Foi pelo amor de Deus que passou por cima de todos os nossos erros e disse: vai lá, meu filho e minha filha, vai dar certo, você vai conseguir dessa vez. E queremos negar essa oportunidade para alguém? De que maneira? Vamos nos sentir em paz. Não há como, não é? Agora vamos entrar no item fraternidade a partir da questão 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Resposta. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Portanto, vamos buscar o estreitamento dos laços através do amor, da solidariedade, porque estes sim irão nos elevar. 343. Nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? Resposta. Precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição de superioridade espiritual. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Nós podemos observar através da vida e obra de Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, entre outros, que a sua vida foi de altruísmo, fazer o bem aos outros antes de si. E este bem realizado, a alegria das outras pessoas os alimentava. Passavam dores, mas sublimavam estas dores. 344. O amar ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-lo humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? Resposta. O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo em que se faça útil e necessário. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade, mas ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso, a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem sem possibilidades de renovação,
Esclarecer é também amar. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar, em qualquer tempo e situação, o concurso da força física, sendo justo que demonstre as nuances de energia requeridas pelas circunstâncias, variando desse modo de conformidade com os acontecimentos e com o fundamento invariável no bem geral. Então, nós, uma vez que temos o conhecimento das coisas, vamos mudando de forma mais efetiva e de uma forma a que encontremos meios de não mais errarmos e de nos mantermos em equilíbrio. O conhecimento nos esclarece a diferença entre o certo e o errado. Concedamos isso também àqueles que se aproximam de nós. 345. O preceito evangélico, se alguém te bate numa face, apresenta-lhe outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Resposta: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero na sua afeição individual nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os valores morais e os instintos animalizados da violência física. E nossa última questão do estudo de hoje. 346. Nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos, se por vezes nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas? Resposta: de conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternais em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos, irmãmente, em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade. Mas se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias, depois de nossos esforços supremos em trabalho de purificação na violência que escolheram, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Assim, através de tudo isso, através dos nossos esforços, através do Evangelho de Jesus, é que encontraremos o caminho, encontraremos meios de progredirmos e de seguirmos a nossa caminhada aqui nesta encarnação, certo? Então esse foi o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo adentraremos a partir das questões 347. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.